Boa noite, Ellen. Boa noite. Tudo bem? E aí, Samuel? Tudo bem? E o nome do vô, que eu não sei, né? Só chamo de vozinho, não sei como é que é o nome do vovô. Hein, Samuel? Tá lá, intertido. Tá É desligado. Osmar. 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 Ok. Osmar é meu pai e meu avô. Ah, é? Ai, que Olha, bom. nome do seu pai e do seu avô, Samuel. Ah, então tá bom. Boa noite. Boa Bem, noite. bom, então. A gente pensa que eles não estão ligados, né? Tá lá no celular, tá ligado. Que a gente está falando. Dá só mais um pouquinho. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Cláudia, Délcio? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá frio por aí também, gente? Ó, Cadê o nosso dezembro quentinho? Acho que aconteceu alguma coisa. Se perdeu. Oi, Sophie. Tudo Oi. bem? Tudo certo, Sophie? Passou de ano? De ano não, de série, né? Já. Que delícia! Venha terceiro ano. Saiu, né? Vamos lá, né? Vamos orar então? Começar para a gente não atrasar, né? Pastor, pode orar? Vamos orar então. Bondoso Deus, amado Pai, Senhor, nessa noite iremos novamente aprender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra. E, Pai, nós não podemos fazer isso sem antes pedir a Tua presença, sem antes estarmos, Pai, junto a Ti. Então, meu Deus, que o Senhor esteja conosco nessa noite, nos momentos que se seguem, nos ajudando, nos auxiliando a entender melhor, Pai, qual é o seu plano, qual é a sua vontade para as nossas vidas e também para as nossas famílias. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre vencendo o sofrimento, né? Hoje, quando você liga alguns jornais, dá para torcer, né? De sangue que sai, que é muita violência, é muita tristeza, é muita dor, né? E muitas vezes a dor está dentro da nossa casa, né? Acontecendo dentro do nosso lar. Em especial aí com essa pandemia, quantos, né? Quantos lares, além do normal, quantos lares foram afetados? Às vezes nós passamos por problemas de dores, por doença, por questões que vai acontecendo em nossa família, e não é fácil mesmo, né? Olha só, mas aqui, o que a Bíblia tem a dizer isso para a gente? Você e a família, né? É dito que para enfrentar a dor, o primeiro requisito é ter uma atitude positiva diante da vida. Sempre diante da dor, a primeira coisa é não desistir, né? É olhar para frente, olhar para Deus e pedir que Deus dê força para continuar. Fácil não é, né?
Mas a primeira coisa, então, é não ter uma atitude de desistência, independente do que aconteça, né? E agora, o que fazer para construir uma atitude de esperança? Por quê? Não é só você tirar assim, bom, vou ter uma atitude de esperança. Não, isso é algo que você constrói, né? Que você se prepara, né? Está mais preparado. Ninguém está preparado para a morte, nada disso, para uma doença grave, mas existem formas de, por exemplo, a gente não constrói uma casa para vir um temporal e destruir, né? Mas você procura fazer o quê? Um bom alicerce, de repente, se tiver condições de comprar um Eternity melhor, não é? Se der para fazer uma laje, melhor ainda. Então, você procura ter o quê? Você procura ter uma casa com mais resistência, se você consegue. Principalmente em lugares que acontece muito esses eventos, né? Da natureza, né? Mas você não constrói para destruir, mas você faz o máximo para estar preparado para algumas coisas. Por exemplo, aqui na minha casa já descobriu 3 vezes. E cada vez que descobriu, melhorava um pouquinho, melhorava um pouquinho. A questão, né? Você vai ficando, nossa, vai dando um vento, você já vai ficando preocupado. Mas as nossas vidas também. A gente pode se preparar, pode estar com o alicerce melhor, para que diante da dor nós possamos ter mais resistência, tá bom? Vamos lá. O que a Bíblia nos ensina sobre o sofrimento? João 16, 33. O que a Bíblia nos ensina sobre o sofrimento? João 16, 33. Quem pode ler lá? Posso ler, Pro? Pode ler. Tenho dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, Jesus diz para que a gente tenha paz nele, né? E ele diz o quê? Que ele venceu o mundo. Deixa eu só pegar aqui. Que ele venceu o mundo, né? Então, a gente tem paz em Cristo. E no mundo, Jesus fala assim, a hora que você me aceitar, pronto. Acabou, você não vai ter problema mais nenhum. É isso que Jesus fala? Ele fala, você vai ter aflições. Só que, calma lá, eu venci o mundo. Então, venha a mim. E é muito verdade que Jesus consola os nossos corações, né? Ele tem esse poder para consolar o nosso coração. Então, ele não diz que vai nos livrar das aflições, mas ele diz que ele vai nos consolar, nos dar a certeza de como ele venceu, nós podemos vencer também, né? E agora, o que fazer para superar a dor? Gente, Davi, nós vamos ver ali, lá em 2 Samuel 12, nós vamos ver que Davi, por meio do pecado que ele cometeu de adultério, e daí ele acabou assassinando o homem, ele cometeu assassinato, ele cometeu adultério, e desse adultério, ela estava grávida de um bebezinho, e nasceu o bebezinho. E agora o bebê está mal, mal. E vamos ver o que Davi faz. Antes da gente ler essa parte, Davi, ele jejua e ora muito para que Deus salve o seu bebê. Só que Deus havia falado algo para ele. O que Deus havia falado para ele? Que ele iria, que esse bebê não iria sobreviver. Né? Mas ele desistiu de orar? Não. Ele ali orando. E olha o que aconteceu. Vamos pegar lá 2 Samuel 12, 22 a 23. Quem pode ler para a gente? – 22 e 23. Eu leio, professor. Pode ler. Porém, agora que é
morta, porque já jejuaria eu. Poderei eu fazê-la voltar. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha, Esse é o 23, né? O 22, isso? isso, o 23, desculpa. Eu li o 23, vou ler o 22. Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Olha só, enquanto a criança estava viva, o que ele fez? Jejuou, orou, porque ele tinha uma esperança, vai que Deus se compadece, né? E a criança continua viva. Só que aí, no 23, ele diz, porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderia eu fazer ela voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então, ele quis dizer assim, não adianta agora eu continuar jejuando e orando por ela. Ela vai voltar de novo à vida? Não. Então, enquanto ele tinha condições, ele tinha esperança, ele fazia o quê? Orou e jejuou. Ele jejuou, ele não comia nada, ficou jejuando e orando o tempo todo, até a morte da criança. E ele entendeu, agora não adianta mais, né? Quando a pessoa morre, não adianta mais, tá? Então, a primeira coisa, ele teve que aceitar. Essa é uma palavra difícil. Aceitar. Sabe que às vezes a gente pede algumas coisas para Deus e a gente esquece de orar, pedindo a Deus que nós possamos aceitar a vontade de Deus. Né? É uma palavra muito difícil, é algo muito difícil de se fazer. Aceitação, tá bom? Mas ali, Davi mostra assim que é importante aceitar, tá? E agora, continuando ali, segundo Samuel, o que mais? 12, o 20. Quem pode ler o 20? Eu leio, professor. Pode ler. O 20. Quando Davi entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Lhe puseram pão e comeu. Gente, depois que aconteceu isso, a morte do filho, ele foi à casa de Deus e ele adorou a Deus. Ele aceitou e aí ele adorou. É fácil, diante de uma situação dessa, adorar? É somente se tivermos mesmo... Ai, desculpa aqui. Somente se tivermos mesmo ligados a Deus, né? Mas, senão, a gente não consegue fazer isso que ele fez, de adorar a Deus. E depois, ele comeu. Serviram para ele, ele comeu. Ele entendeu. Não adianta mais eu ficar aqui sem comer. Não, eu preciso o quê? Continuar. Então, ele aceitou, ele adorou a Deus e ele comeu, porque ele estava dias sem comer, né? E aí, o que mais que ele fez? Lá no 12:24. O que mais que ele fez? Posso ler. Então, consolou Davi a sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Gente, Davi aqui, ele continua a viver. E agora Deus, ele consolou Betseba, que era a sua esposa agora, né? E diz ali que se deitou com ela e eles tiveram outro quê? Outro bebê, Salomão, que trouxe muita alegria, né? E foi um homem muito usado por Deus, né? Então aqui a gente vê que
ele continuou a vida. Então, mesmo que a gente perca alguém, nós precisamos nos fortalecer em Cristo para continuarmos vivendo, porque a morte não é um fim. Quando a gente entende que ela não é um fim, a gente consegue prosseguir. Mas se eu não entendo isso, eu vou ficar focado na situação. E aí, gente, além de eu não conseguir viver, as pessoas que estão ao meu redor também vão ter problemas. É algo muito difícil, né? Mas essa não aceitação, essa não continuar vivendo, acaba atingindo aqueles que estão ao meu lado. Teve uma situação de uma mãezinha que perdeu a sua mamãe. Ela não consegue continuar vivendo. Isso tem trazido problemas seríssimos para a criança. Porque a criança perde aula, sabe? Houve separação do casal, muitas coisas aconteceram, né? Então, quando Deus diz, continue. E Davi é um exemplo disso, que ele fez exatamente o que Deus havia pedido. Foi fácil? Com certeza não. Com certeza não. A dor deve ter sido terrível. Só quem perde um filho pode saber, né? Mas Deus nos orienta a continuar, porque não é o fim, né? E além do apoio divino, com quem mais podemos contar quando passamos dificuldade? Olha isso, Filipenses 4:14. Olha com quem mais nós podemos contar. Filipenses 4:14. Posso ler, professora? Pode ler. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. Olha, todavia fizeste bem, associando-se na minha tribulação. Então, assim, aqui diz que a gente deve associar-se, apoiar-se uns aos outros. Como é bom nós termos pessoas que estão ao nosso lado quando nós precisamos, né? Mas eu também devo estar ao lado daquele que precisa. Sabe que quando eu descobri, que na verdade há 4 anos atrás, quando eu descobri o problema que eu estava no maxilar e que os médicos achavam que era um câncer, né? E a igreja e amigos se uniram em oração e eles eram um grupo, eu só fiquei sabendo depois. E eles dividiram as 24 horas e todo horário tinha alguém orando por mim. Tinha gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, amigos. E eu recebia visitas. Aonde eu trabalhava, no Centenário, eu recebi uma caixa com cartas de incentivo. Gente, eu li e chorava de saber quantas pessoas estavam ao meu lado. Gente, não tem coisa melhor. Você saber que no momento de dor você não está sozinho. E depois eu descobri que aquelas pessoas todas estavam orando por mim. E depois uma pessoa falou assim, olha, eu nunca consegui jejuar, mas eu jejuei. Eu consegui jejuar em motivo da sua cura. Olha que coisa linda. Sabe, foi movido assim, foi um movimento muito lindo. Havia muitas pessoas. Então, como é gostoso você ter apoio de amigos. E é na hora da aflição que você sabe o quanto você é amado, né? né? Então, assim, é importante a gente ter essa sensibilidade de ver quem está ao nosso lado se precisam da nossa ajuda. E também compartilhar a nossa dor. Às vezes a gente quer sofrer sozinho. E muitas vezes a gente tem que compartilhar a nossa dor para que a gente possa ser ajudado. Então, ali Deus, ele nos orienta. Não sofra sozinho.
e ajude aquele que está sofrendo, né? E olha, e uma das pessoas que a gente tem que sempre compartilhar é quem? O nosso cônjuge, os nossos filhos, né? Primeiro ali, os da casa, amigos, né? Então, Deus pede que a gente apoie um ao outro na aflição. Gente, como é gostoso. Eu tinha gente que orava, ligava para mim e orava comigo. Sabe? Foi assim algo que, ao mesmo tempo que era difícil, acabou sendo um fardo leve, porque havia muitas pessoas que estavam me ajudando a carregar, né? Então, Deus nos orienta. Que orientação maravilhosa, né, pastor? Que orientação maravilhosa que Deus nos dá. Então, agora aqui, a gente vai ver sua família e Deus. A gente viu, então, eu, minha família. E agora, a família e Deus. Exatamente. Como que Deus agora pode nos ajudar diante do sofrimento, por exemplo, né? A gente viu aqui que na nossa vida sofrimentos acontecem, né? A Lu estava dando ali o testemunho dela de como foi bom ter pessoas perto dela em momentos difíceis. E o mais legal é ver que aqui na Bíblia, Deus está do nosso lado em todos os momentos. Mas vamos ver aqui o porquê, então, primeiro de tudo, porquê que nesse nosso mundo a gente tem esse problema gigantesco do pecado. Então vamos abrir a Bíblia juntos em Gênesis capítulo 3 para a gente ver isso, no verso 16 até o versinho ali 19. Quem gostaria de ler para a gente esses versos? 3, 16 a 19. Quem vai ler? 16 a 19. Eu leio, Pro. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só que legal. Legal não, né? Porque se a gente olhar aqui, essa é a origem de todos os nossos problemas. Mas o bom da gente olhar a origem dos nossos problemas é que a gente começa a entender melhor tudo isso. Né? Olha, a Bíblia está aqui dizendo que foi uma consequência. E uma consequência de uma atitude que aconteceu lá no Jardim do Éden. E dessa atitude estamos nós aqui até hoje sofrendo, né? Que de certo modo, porque você vê aqui que nos versos que se seguem, disse que do suor do nosso rosto a gente consegue nosso pão. Ou seja, a gente sobrevive hoje em dia com sofrimento. A gente trabalha de uma maneira que, de certo modo, a gente tem que conquistar o que a gente tem dentro de casa, né? O pão que a gente tem na mesa, as coisas boas que a gente tem, as coisas que a gente oferece para os nossos filhos, para a nossa família. Então, de onde vem a origem disso tudo? Vem desde lá do Éden, de quando o ser humano escolheu se afastar de Deus. Então, primeira coisa que a gente percebe aqui, que o afastamento de Deus é que gerou todo esse sofrimento que existe no mundo. E eu acho legal no finalzinho ali, que a gente estava lendo, que fala assim, que o ser humano ele veio do pó e que para o pó ele vai voltar também. Isso aí já é uma dica para a gente dos próximos textos que a gente vai ler, que vamos falar do pior sofrimento que o ser humano pode suportar, que é a morte. A gente vai ver aqui para frente.
Seria a pior coisa que poderia acontecer a um ser humano, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, no versinho ali 23. Vai ampliar esse assunto para a gente. Eu leio, pastor. Beleza. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso mesmo. Ou seja, aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: o salário do pecado, ele é a morte. Então, por que a gente passa por todos os sofrimentos e o pior deles, que é a morte? Porque é o pecado que faz isso. É o pecado que nos afasta de Deus de tal modo com que o ser humano ele perca a chance de viver sempre, que é o que a gente perdeu desde lá do Éden, a vida eterna, que ela era nossa, era um direito nosso até o Éden. Depois passou a não ser mais, porque o ser humano não queria mais viver perto de Deus. Então a gente vê que a morte existir no nosso mundo, ela é uma consequência do afastamento que o ser humano teve de Deus. Só que ao mesmo tempo fala ali que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Então, por mais que a gente tenha um problema de sofrimento nesse mundo, problema de separação das pessoas através da morte, né, entes queridos que a gente perde, familiares que a gente gostaria de estar revendo e eles já, né, morreram por alguma circunstância da vida, ou acidente, ou doença. Tudo isso que aconteceu na vida do ser humano, na vida da humanidade, tem uma solução também. Por isso que o verso termina falando assim, que Deus vai dar gratuitamente o dom da vida eterna. Então, peraí, a morte é o fim? Será? Vamos ver. A Bíblia tem muito mais a dizer se a morte realmente é um fim, né, para nós. Ou será que é uma vírgula? Né? Um ponto final ou uma vírgula? Aí é uma questão para a gente pensar. Então, para a gente descobrir mais sobre isso, agora a gente tem que ir para um outro texto da Bíblia. E esse texto ele fica em 1 Tessalonicenses, e a pergunta é a seguinte, ó: o que a Bíblia tem para dizer para nos confortar? Quando a gente perde alguém, quando alguém morre, o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o verso 18. Alguém quer ler o capítulo 4, versinho 13 até o versinho 18? Eu leio. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. isso mesmo. Olha só quantas informações, hein? Maravilhosas que a gente recebe nesses versos aqui que a gente acabou de ler. Você vê? A gente começou lendo ali de que Deus ele não deseja que ninguém seja ignorante quanto àqueles que não têm esperança. Mas espera aí, que esperança? A esperança de que a morte não é o fim. A esperança de que na volta de Jesus, aí a Bíblia falou, aqueles que morreram em Cristo, morreram acreditando em Deus, acreditando em Jesus, né, com a sua vida em comunhão com Deus, ou seja, que morreram perto de Deus, essas pessoas elas ressuscitarão.
que significa ressuscitar? A palavra ressuscitar, ela vem de ressurgir, ou seja, a pessoa vai viver novamente, ela vai ressurgir, surgir de novo, né? Quando a gente nasce, a gente surgiu. Quando a gente ressuscita, a gente volta a viver. Então, isso vai acontecer com quem? Com aqueles que morreram com a esperança na volta de Jesus Cristo, com a sua vida condizente com a crença deles em Deus. Porque Deus não é injusto, queridos. Então, imagine se Deus ressuscitasse aqueles que não querem ir para o céu. Fala, vem, vou te puxar. Não, não é assim. Deus não é uma pessoa injusta. Então, ele vai ressuscitar e levar para o céu aqueles que quiseram ir para o céu, aqueles que viveram de acordo com essa sua crença. E o legal que também fala assim no verso, né? Que aqueles, nós que estiveram vivos, ou seja, a Bíblia que ela conta o que vai acontecer com os que estavam, né, mortos, dormindo, e com aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Porque vai ter pessoas que não vão passar pela experiência da morte. Elas vão ver a olho nu Jesus voltando em vida, né? E essas pessoas, o que vai acontecer com elas? A gente leu ali que elas vão ser arrebatadas, ou seja, elas vão... por isso que existem as teorias de arrebatamento, não sei o quê, por causa desse termo aí da Bíblia. Mas o que simboliza ser arrebatado? O que significa? Que as pessoas elas vão começar, né, a subir ao encontro de Cristo nos ares, que é o que diz aí na Bíblia. Então, não é que ela vai subir, desaparecer, aparecer lá no céu, assim, né? Não. O que vai acontecer? Ela vai começar a ser, né, subir, a se encontrar com Cristo nos ares, exatamente como está escrito aí na Bíblia. Então, na verdade, é só um encontro dela com Cristo e a partir daí sim vão para o céu, que é uma outra jornada que a Bíblia também dá um spoiler, que é de alguns dias, inclusive, essa viagem até o céu. Então, é isso que vai acontecer com os que estiveram mortos e com os que estiverem vivos na volta de Jesus. Pastor, Legal, né? Esses dias, um aluno falou para mim assim, ai, prof, eu queria morrer para ir para o céu. E aí surgiu, né? Aí eu comecei a falar com eles, gente, mas não é assim, eu morro e vou para o céu. Aí eu expliquei o que acontece com os mortos, né? Que fica na sepultura até a volta de Jesus. E então uma aluna falou assim, prof, mas espera aí, o meu tio morreu e a minha família diz que o meu tio está no céu. Gente, olha que complicado, né? E aí eu fui explicar o que era a morte, e aí eu coloquei para eles, que a gente está estudando Apocalipse e tal, e aí eu coloquei para eles, imagine, por que Jesus, aí eu coloquei para eles, por que Jesus voltaria ressuscitar os mortos que morreram em Cristo, se eles já estão lá no céu? Tem sentido? Eu perguntei para eles. E eles pensaram, se eles estão no céu, não tem por que Jesus ressuscitar eles. Coloquei eles para pensar. Então, olha só, uma criança vai e vê alguém, um familiar que morreu e diz que esse familiar está no céu. Olha a ideia dessa criança. Eu quero morrer para ir para o céu. Né? Então, às vezes a gente fala umas coisas para as crianças e as crianças falam, mas por que a minha família diz isso? Eu falei, porque às vezes a gente ouve alguém falar, não estuda o que está na Bíblia e reproduz aquilo que ouviu. E aí eu disse para eles, por isso que é importante. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que praticam o que aqui está escrito. Então, sabe assim, a gente tem colocado. E, gente, como as crianças têm pergunta, né, Andressa? A Andressa começou a estudar a Bíblia porque a filha começou a fazer muitas perguntas e ela não sabia responder. Pergunta que não acaba mais. E umas assim que deixa a gente na parede, que a gente não sabe falar. O que eu faço? Eu falei, estuda a Bíblia que você vai saber responder. Então, gente, às vezes a gente pergunta, pensa no quanto eles perguntam na sala de aula para saber o que está acontecendo, né? Então, mas é importante a gente saber mesmo, conhecer, para a gente estar falando para a criança exatamente o que a Bíblia diz, né? E nós aqui usamos só a Bíblia como regra de fé para estar explicando aí. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser vir falar, não quiser colocar aqui, e quiser vir falar pessoalmente, a gente está disposto aí a responder.
né? Porque às vezes aqui não dá tempo de tantas explicações, né, pastor? Isso aí. Vamos lá, E então. quanto mais a gente estuda, mais dúvidas surgem, né? Mais a gente Exatamente. fica curioso. Vamos dar né? Pode continuar lá. Vamos lá, então. Agora, queridos, tem uma série de textos aqui na Bíblia que nos contam como ficam os mortos até a volta de Cristo. Ou seja, a Bíblia ela dá vários spoilers, ela dá várias informações detalhadas sobre como fica uma pessoa que ela morre. E isso é muito importante para a gente saber, afinal de contas, igual o Prof. Lu falou, hoje em dia tem tanta informação, né, diversificada, que está fora do contexto da Bíblia, que as pessoas se confundem quando falam sobre alguém que morreu, né? O filme animado coloca lá que a pessoa vai subindo direto para o céu, e aí vai criando-se, né, informações falsas a respeito do mesmo assunto. Então, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a morte, aqueles que já morreram, como que eles estão, como que eles sentem, o que não sentem. Vamos ver. Primeiro texto é Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e verso 6. E Eclesiastes é pertinho ali de Provérbios. Alguém gostaria de abrir? Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Posso ler? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha só. Você vê quão completo é as informações desse texto, falando exatamente de quem já morreu. Então, às vezes a gente fica curioso saber o que acontece, né? Tem muita gente que fala que essa é uma dúvida da humanidade. O que acontece quando a gente morre? Tá aí, a Bíblia está falando. Né? Está falando que as pessoas ela não sabem de coisa nenhuma, que acontece debaixo do sol. Por que a Bíblia está usando esse termo, debaixo do sol? Porque tem outras passagens da Bíblia que falam debaixo do sol, o tempo que você tem debaixo do sol, ou seja, querem dizer da nossa vida aqui na Terra. Então, essa pessoa ela não tem conhecimento sobre nada que está acontecendo aqui na Terra, ou seja, debaixo do sol. Até porque esse mesmo texto ele vai dizer ali, ó, de que os mortos não sabem coisa alguma, de que a sua memória, o que é memória, gente? É a nossa memória, ou seja, é o seu cérebro em funcionamento. Ela jaz no esquecimento, ou seja, a pessoa não fica pensando, ela não fica lembrando, ela não sente mais as emoções, amor, inveja. Conclusão, ela está viva ou ela, né, ela está num outro estado? Porque se a pessoa está pensando, raciocinando, quer dizer que ela tá viva. Mas a pessoa que morreu, ela não está viva, ela está morta, né? Então, é como se tivesse dado um pause, né, na vida dela, e ela não está mais com o cérebro dela funcionando, não está pensando, não está vendo o que está acontecendo na Terra, debaixo do Sol. Ué, e agora? Eu falei que quanto mais estuda, mais dúvidas surgem? E agora? Como é que está essa pessoa, então? Aí a gente tem que continuar aqui, tem mais textos. O próximo texto que a gente vai ler é Salmos, capítulo 115, verso 17, que também está aqui pertinho de Eclesiastes. Eu leio, pastor. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Olha só, está dizendo que os mortos não louvam ao Senhor. Ou seja, se eles perderam a capacidade de pensar, de lembrar e também de louvar, ou seja, de falar. Mas espera aí, então essas pessoas, como que elas estão, gente? Tá vendo? Mais dúvida vai vindo. Eles não louvam, eles não sabem de nada que está acontecendo na Terra, eles não pensam. Epa, que mais que tem para a gente saber sobre
Como que estão os mortos? Tem mais? Como é que Tem. estão, como é que eles estão lá no céu e não louvam, né? Pô, também, prof, outra questão. Se eles estivessem lá, gente, primeiro que eles estariam sabendo o que está acontecendo na Terra, né? Porque Deus sabe tudo que está acontecendo aqui, né? Os anjos assistem o que está acontecendo aqui, né? Então, como que eles não estão sabendo de nada? Eles não estão vendo nada, lembrando de nada? Se estivessem vendo o que está acontecendo aqui, eles também estariam lembrando da vida que eles tiveram aqui na Terra, né? Vocês não concordam? E aí, não estão louvando? O próximo texto, então, é Jó. O livro de Jó, no capítulo 14, no verso 12. E Jó, gente, ele também fica aqui pertinho. Ele é antes de Salmos. Tudo perto. Jó 14, verso 12. Alguém gostaria de ler? Eu leio. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Olha só, aí se você pega esse texto isolado, você fala assim, mas como que eu sei que esse texto está falando da morte? Pois é por isso que a gente tem que dar uma lida ali, ó, no verso 10 também, que é o contexto desse texto, ó, que está falando assim, o homem, porém, morre e fica prostrado, né? E aí ele fala isso que você leu, olha que legal. Ele se deita, não se levanta. Opa, se não se levanta, como é que ele vai lá para o céu e vai louvar e vai pensar? Aqui está dizendo que ele fica na sepultura, né? Não se levanta. Ele não acordará. Engraçado, a Bíblia está usando o termo acordar, né? Como se ele estivesse dormindo. Não acordará, nem será despertado de seu sono. Então, a Bíblia aqui está falando que é como se fosse um sono. A pessoa não vai despertar, vai acordar, porque ela está dormindo. Sabe aquele sono que você tem bem pesado, assim? Você trabalha um monte, e aí chega no final do dia, você apaga. E você só ouve, né, o despertador no dia seguinte, mas você não lembra do seu sonho, nada. Aquela noite, assim, que parece que você não viveu aquelas horas passadas, né? Porque foi muito rápido, foi em The Flash, já era o dia seguinte. Um sono. Pode ser que a morte seja assim, né? E a Bíblia está dando indícios de que é um sono. A pessoa está dormindo. Então, vamos ver mais, tem mais textos. E é interessante, né, pastor, a gente, às vezes, doutrinas são criadas em um versículo. E a gente tem que cuidar de comparar um pouco aqui, um pouco ali, para ver, porque a Bíblia, ela se completa para te dar, digamos, um laudo do assunto, né? E é importante aqui, a gente está vendo vários textos que estão falando realmente que os mortos estão dormindo, não sabem o que acontece, não louvam a Deus. Então, é muito importante isso. E essa é uma questão muito polêmica, a questão da morte, né? Muito polêmica. E é importante nós estudarmos e entendermos, porque eu só vou conseguir acalmar o meu coração se acontecer isso na minha família, se eu não vou aceitar, porque nós não fomos feitos para morrer. Deus nos fez para vivermos eternamente. Mas eu vou conseguir acalmar o meu coração, ter a certeza de um novo reencontro. E realmente não se preocupar, porque tem gente que pensa, o que está acontecendo? Será que está queimando? Será que está não sei o quê? Né? Então, é importante a gente saber e conhecer o que acontece com os entes queridos que estão dormindo e o que acontecerá comigo quando eu descansar o sono da morte, né? Vamos lá, então. Continua em Jó, né, pastor? Continuamos no livro de Jó, só que agora no outro capítulo. Agora é o capítulo 7, versos 9 e 10.
Jó, capítulo 7, 9 e 10. Vou ler aqui, então. Lembra-te de que a vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Olha só, né? É só um pouquinho, que é até o 10, tá? Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa. Aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Olha só, prof, um texto aí contra o The Walking Dead, né? Você vê? Não, não tem como existir zumbi, gente. Você está falando aqui na Bíblia, ó. A pessoa não vai voltar para casa dela, não vai, né, levantar aí da sepultura, sai assustar as pessoas, né? Fantasma, aquela coisa toda cinematográfica que existe. Não. Está dizendo que a pessoa morreu, ela não vai mais voltar para o lugar dela, né? Ou seja, mas isso que a Bíblia está falando do lugar aqui na Terra, tá? Porque é muito claro aquele outro texto que a gente leu agora há pouco, de que na volta de Jesus, a pessoa sim vai se levantar dessa sepultura. Ele está dizendo aqui na Terra. Na Terra, essa pessoa não vai voltar né, a ficar viva, né, a voltar lá para casa dela, ver os parentes dela, né? Tem gente que às vezes fala assim, mas alguém morreu na minha família. Você acredita que eu vi essa pessoa, menino? Ela apareceu para mim lá na minha casa, a gente conversou e bateu uns papos e tal. Mas espera aí, tá dizendo aqui nesse texto que as pessoas não vai se erguer, ela não vai para casa dela, não vai, né? Voltar a conviver com as pessoas aqui desse mundo. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação. Porque daí, se você começar a ver que isso, né, alguém te dizer que isso está acontecendo, você pensa, mas não é a pessoa, porque a Bíblia está falando que essa pessoa jamais vai voltar da sepultura. O que será que é isso também? A Bíblia também tem resposta para esse tipo de situação? Também tem. Mas será que é a pessoa que morreu mesmo? Segundo a Bíblia, não é, não. O que é, então? Outra dúvida aí que eu coloco na sua orelha, né? Eu falei que a Bíblia, quanto mais a gente estuda, mais dúvida surge, mas tem muita resposta dentro da Bíblia. Por isso que a Prof. Lu falou, a Bíblia é um texto que você não estuda, é um livro, perdão, você não estuda por parte isolada, é um livro que é um quebra-cabeça, ele vai se encaixando, né? É um livro que se completa, um livro completa o outro, tem informações que elas são falando de um mesmo assunto que elas vão se encaixando aqui, se encaixando ali. Quando você vai ver, você tem toda uma informação enorme sobre o mesmo assunto, porque você foi conectando textos de lugares diferentes da Bíblia. Aí essa é a importância de estudar a Bíblia. E mais um texto. Oi, desculpa. Imagine que terrível que seria, né? A pessoa morrer e ela ficar atormentada. Imagine, uma mãe que morre e vê os filhos sofrendo. Gente, seria um terror, né? Ver eles sofrendo e não poder fazer nada. Deus é um Deus sábio, maravilhoso e ele sabe todas as coisas, né? Imagine se os mortos pudessem intervir na vida dos vivos. Que bagunça que seria, né? Então, Deus, ele faz as coisas certas e ele nos dá a resposta para tudo, né? Isso mesmo. Agora a gente tem mais 2 textos e aí terminamos o nosso estudo de hoje. O penúltimo texto é da seguinte pergunta: será que Jesus ele falou sobre a morte? E se ele falou, se sim, o que ele falou sobre a morte? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11, 12 e 13. Então, Evangelho de João, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. João 11, 11 até o 13. Posso ler, pastor? Assim falou e depois disse-lhe Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Olha aí que legal, né? O momento em que Jesus se deparou com a morte não apenas de alguém qualquer, a morte dos seus melhores amigos, de Lázaro. E aí Jesus, para acalmar o coração dos seus discípulos, que também conheciam a Lázaro, estavam tristes, ele falou, peraí, gente, Lázaro dormiu. E aí todo mundo ficou muito confuso, né, naquela época, porque acreditam que desde aquela época já existiam pessoas que ensinavam errado sobre a morte? Pois é, desde aquela época de Jesus já existiam algumas pessoas que não estudavam exatamente como a Bíblia mostra e que criavam teorias sobre a morte. E daí Jesus tem que parar tudo ali com aqueles discípulos e falar para eles o que realmente é a morte, segundo a Bíblia. Gente, está dormindo, porque ele morreu, lembram? Morte, sono, dormindo. Ele está dormindo, fiquem tranquilos. Vou despertá-lo. Vou acordar ele desse sono. Aí ele vai lá, ressuscita Lázaro. Então, Lázaro é o exemplo claro que Cristo dá para o que ele vai fazer quando ele voltar. É por isso que existe a história de Lázaro na Bíblia. Foi um exemplo na prática que Cristo deu de o que ele vai fazer quando ele retornar a essa terra. Ele vai ressuscitar uma pessoa, ou seja, dar vida novamente para ela que estava dormindo. Legal, né? Pastor, quando eu penso na história de Lázaro, pensa, você morreu, aí você foi para o céu. Pensa você lá no céu, sem morte, sem tristeza. Ainda mais na época de Lázaro, que eles eram oprimidos por Roma, muito problema, era terrível. Não era como a liberdade que nós temos hoje, né? Imagina você estar lá no céu, curtindo o paraíso, e aí Jesus chega e fala, Lázaro, sai para fora. E traz Lázaro de volta para aquele lugar terrível na Terra. Gente, fala a verdade. Se fosse eu e você, qual a sensação que a gente... Senhor, o que o senhor está fazendo? Eu estava de boa lá no céu curtindo, estava demais. E agora veio para a Terra aqui de novo? E Lázaro não tem nenhum comentário. Então a gente entende que realmente ele estava dormindo na sepultura. Lázaro já estava com mau cheiro, já fazia 3 dias. Se ele tivesse ido para o céu, já estava lá, né, pastor? Estava lá e teria voltado e contado um monte de coisa legal para nós. E ficado muito errado, né? Então, gente, é uma das provas que a gente vê que a pessoa está dormindo. Uma coisa também, quando Jesus, eu gosto de esclarecer bem essa parte aqui, porque às vezes a gente não tem mais oportunidade de ouvir, e é interessante a gente, né? Quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao 3º dia. E quando Maria vai tocar, ele diz, não me toques, porque ainda não tive com meu pai. Se Jesus, que é Deus. Uhum. 3 dias, né, prof? Ficou 3 dias na sepultura. Só foi ter com o pai depois da ressurreição? Imagine nós. Então, quando a gente lê esse texto, fica muito claro que Deus diz somente depois da ressurreição que vai para o céu. Então, o próprio Jesus não teve contato, porque ele estava o quê? Na sepultura? Dormindo. Quando ele ressuscita, aí sim ele vai ter com o Pai. E a gente sabe, né, pastor, que esse é um dos enganos de Satanás desde lá do começo. Quando Eva falou, não, se eu comer o fruto eu vou morrer. O que ele falou? Você não vai morrer. Olha, eu comi e não morri. Satanás usou esse engano, porque ele prega a imortalidade da alma. Porque a pessoa, se ela morre, ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para algum lugar, é porque ela não morre de verdade. É porque ela é imortal. É uma mentira que Satanás prega, porque o único imortal é Deus. Nós somos candidatos à imortalidade. Os anjos são mortais, tanto que os anjos que se rebelaram contra Deus vão morrer no final dos tempos, né? Então, o engano de Satanás é querer que a gente acredita que existe, quando a gente morre, a gente vai para o céu, vai para algum lugar. Esse é um dos maiores enganos. Então, cuidado. Leia e estuda a Bíblia. Conheça o que ela diz sobre a morte. E quando nós conhecermos, verdadeiramente, a gente vai estar em paz
quando perdemos, não aceitar, mas em paz quando perdemos alguém e entender que existe uma vida eterna após a morte, mas quando Jesus voltar, né? Vamos lá, último texto, pastor. Exatamente. Até porque se um ser humano vive sabendo ou achando, né, melhor assim dizendo, né, achando que ele tem várias vidas e várias oportunidades, ou pelo menos mais de uma, né, essa e mais outra, então ele não vai levar muito a sério essa, você não concorda? Porque, poxa, o que ele tem a perder? Ele vai continuar vivo mesmo, né? Esse é o grande engano, que é o problema, né? Uhum. Vamos para o último texto. João, também João, então não tira daí de onde vocês abriram, só muda o verso. João, capítulo 11, o mesmo capítulo que a gente leu, só que agora é o verso 25 e 26. Versinho 25 e versinho 26. É possível vencer a morte? Quem pode ler? Como que a gente vence a morte? Eu leio. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Olha que legal, gente. Esse texto é muito completo, né? Fala sério. Esse texto ele se auto-explica. Olha que lindo. Jesus está falando: eu sou a ressurreição. Eu posso te ressuscitar. Igual ele ressuscitou a Lázaro, porque ele teve uma vida justa e perfeita e foi o sacrifício no nosso lugar. A vida dele foi substituir a nossa. A vida perfeita que ele levou aqui nessa terra é a única moeda de troca que é válida no universo. Nem a vida de um anjo seria válida. Somente a vida de Jesus Cristo, que é o Pai, que é o nosso Criador, poderia resgatar a vida da sua criatura, seu filho. Então, a vida dele é que é capaz de trocar pela nossa. Por isso que ele fala: eu sou a sua ressurreição. Eu te dou a capacidade de ressuscitar se você crer em mim. Aí ele diz aqui, ó, se você crer em mim, mesmo que você morra, você voltará a viver. Você viverá. E aí ele fala que quem não crê, né, todavia, esse morrerá, né? Então, se a pessoa ela acredita em Deus, ela segue a Deus, ela quer estar próxima de Jesus, estar próxima do que Deus ensina para ela, cada dia mais, ou seja, ela quer um relacionamento com Deus, você não concorda? Se ela quer um relacionamento com Deus desde já aqui nessa terra, quer dizer que ela quer um relacionamento duradouro. Ou eu gosto de ilustrar isso com o namoro, né? Se você começa a namorar, é porque se quer casar, né? Com Deus é a mesma coisa. Relacionamento com Ele aqui na Terra é o namoro. Salvação é casamento, é vida eterna, certo? Conclusão, se a gente começa a ter comunhão com Deus, querer relacionar-se com Ele aqui nessa Terra, a gente está mostrando que a gente acredita nele. A gente acredita que Ele pode nos livrar dessa nossa natureza do pecado, natureza pecaminosa, e nos dar a vida que é eterna. E dessa maneira ele vai nos ressuscitar, que é igual a gente leu o texto que alguns textos atrás a gente leu, que aquele que acredita em Jesus, ainda que morra, viverá. Então essa é a nossa esperança. A morte ela tem solução? Tem, em Cristo. É a única pessoa que pode solucionar o problema da morte. E ele Amém. solucionou, né? Amém. E alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu sei que tem uns que falam assim, mas espera aí. Gente, eu muito tempo não sabia disso. Muito tempo. Muito tempo. E quando eu descobri, eu falei, não, preciso estudar esse negócio. Preciso saber mais. Né? Se você tiver alguma dúvida, fala, poxa, eu ainda tenho dúvidas. Você pode até entrar em contato com a gente, tá bom? Nós estamos aqui para
para conversar, não sabemos tudo, também estamos aprendendo. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Mas o que a gente puder mostrar aí do que nós aprendemos também, estamos dispostos, não é, pastor? Com certeza. Você vê, né, Professora, eu Lu? tenho uma dúvida. Ah. Quando a gente ressuscitar, chegar nesse dia, a gente vai reconhecer as famílias, amigos, ou isso vão ser só mais novas pessoas na nossa vida após a ressurreição? Tem alguma coisa que diz na Bíblia sobre isso? Quer responder, pastor? Pode responder, prof, se você quiser. Então, a Bíblia, na verdade, nós temos assim que nós vamos reconhecer as pessoas, né? Os entes queridos. Eu vou procurar certinho para você os textos que a gente pode estar falando sobre isso, mas nós vamos lembrar. A gente não vai lembrar daqueles que ficaram, mas nós vamos lembrar dos nossos queridos, né? Quem foi as pessoas que passaram na nossa vida, tanto que a gente fala, até eu falo com as crianças, vamos marcar um encontro debaixo da árvore da vida, né? Mas a gente eu vou passar textos, e essa é uma grande esperança. Já pensou? Porque já pensou, gente, lá todos estranhos? Quem é quem? É gostoso você chegar num lugar que você não conhece ninguém. Não é, né? Então, até tem a passagem lá, não vai haver casamentos. Por exemplo, tem passagem que Jesus fala, mas se teve 7 casamentos, 7 maridos, quem que vai ser o marido dela lá? A Bíblia fala, né? Que é uma pergunta que os discípulos fazem. Não, mas lá não vai haver casamentos. Questão de relacionamento conjugal. Mas vão ter, tipo, nós vamos saber desses momentos. Deus vai trazer à nossa mente. Ele não vai apagar a nossa mente. Porque, veja bem, quando Deus ele nos dá o livre-arbítrio da escolha de seguir ele ou não, se ele apaga tudo da minha memória, é como se eu fosse um robô, né? Ele apaga o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio nos dá a certeza também de que Deus vai deixar as nossas memórias. Ele não vai deixar a gente lembrar de quem ficou, porque senão nós seríamos tristes para sempre. Imagine você lembrar que ficou uma mãe, um pai, um filho, né? Ele vai apagar das nossas memórias coisas para não nos deixar sofrer, né? Até a Bíblia fala, tem um momento ali em que a Bíblia diz que vai haver livros lá em Apocalipse e a gente vai reinar com Cristo durante 1000 anos. E ele vai colocar os livros. Nós vamos ter 3 surpresas no céu. Primeiro, estar lá. Nossa, cheguei aqui. Não acredito. Segundo, olha como a gente vai lembrar das pessoas. Porque a Bíblia fala disso. Segundo, é que a gente vai... A segunda surpresa é a gente chegar lá e ver pessoas que a gente... Nossa, fulano tá aqui, não acredito. Nossa, não vivi uma vida tão irregular. E como é que está aqui? Deus vai mostrar nos livros, olha, está aqui porque se arrependeu. E a terceira coisa é que a gente vai ver, nossa, como que fulano está aqui? Jesus, eu não estou vendo uma pessoa que me deu um estudo bíblico, que pregava na igreja, um pastor, talvez, uma pessoa que falava tanto de Jesus. Pois é, essa pessoa tinha vida dupla. Então, a Bíblia diz lá em Apocalipse que a gente vai reinar com Cristo. E ele vai mostrar os livros, vai ser o momento da comprovação, tá? Eu vou separar esses textos para te mandar, tá bom? Obrigado. E aí, o momento da comprovação. Então, esses momentos, relatos como esse, mostram que as nossas memórias vão estar o quê? Preservadas. E a gente vai lembrar, sim. E tanto que vai ter momentos que mães que perderam os filhinhos que nem viram com 2, 3 meses de gravidez, lá no céu, os anjos vão nos entregar essas crianças, vai entregar para as mães e elas vão terminar de criar. É lindo saber isso, né? Então, tem coisas assim que a Bíblia relata. Então, assim, pensa, Deus não seria um Deus de amor se ele apagasse a nossa memória. Ele vai preservar. Esse é o livre-arbítrio, né? E nós vamos saber por quê. Jesus vai mostrar as suas marcas. E nós vamos saber por que Jesus tem aquelas marcas. São preservação das nossas mentes, né?
Tá bom? E Obrigado. isso se relaciona ao fato de que o pecado nunca e jamais vai voltar a reinar. Porque o livre-arbítrio do ser humano, ele vai continuar por toda a eternidade. Aí alguém pode chegar e falar assim, então como que eu sei se mais alguém não vai, né, uma hora se rebelar de novo? A gente vai voltar a viver tudo que a gente já vivenciou aqui na Terra, igual Satanás fez? Por quê? Porque nossas memórias vão para sempre continuar preservadas. Então, a gente vai se lembrar do que foi a Terra. A diferença é que a gente não vai sofrer. Porque a Bíblia fala que todas as lágrimas, elas vão, né? Elas vão ser enxugadas, não vai mais haver lágrimas, não vai mais haver sofrimento, dor, né? Morte, tristeza. A diferença é essa, é igual quando você vê um machucado e ele já está cicatrizado, você não sente mais, mas você sabe que ele está ali. Você não sente ele, né? Ou seja, a gente não vai sentir sofrimento pelo que ficou para trás, mas a gente vai lembrar de tudo. E é justamente por lembrar de tudo que ninguém jamais vai querer voltar a pecar, porque livre-arbítrio a gente vai continuar tendo. E fala das marcas de Jesus, né? Que a gente vai, ao olhar as marcas, a gente vai sempre lembrar do que ele fez para nos salvar. Né? Ok? Mais alguém? E é isso mesmo, gente, é gostoso. A gente aprende com essas perguntas, tá? É isso mesmo. É isso que a gente quer. Juntos aí. Ok? Diante de todas as coisas da vida, né, nós devemos desejar levar nossa família à vitória e desejar a salvação em Cristo Jesus e vencer o sofrimento, mesmo se for diante da morte. Né? Não existe sofrimento que Jesus não possa amenizar. São sofrimentos que vai doer sempre, porque não fomos feitos para morrer. Para aceitar a morte, nós não aceitamos a morte, mas Jesus vai nos ajudar a suportar, tá bom? E olha só, o nosso desafio, queridos, nós devemos conhecer os sonhos dos nossos queridos cônjuges, filhos, nós devemos saber o que frustra cada um deles, né? O que incomoda os nossos familiares. É tão importante nós sabermos disso, né? E nós devemos também compartilhar as nossas dores, os nossos sonhos e estar juntos, porque quando nós estamos juntos, a vitória ela é muito mais fácil. Né? Sozinho é muito difícil, às vezes a gente quer carregar ali sozinho aquilo e não quer compartilhar com ninguém, isso faz mal. Deus nos deixou um cônjuge para compartilhar e para resolver os problemas juntos. E os filhos também devem crescer. Sabe que às vezes a gente não conta, nós trabalhamos a questão financeira. É importante os pais falarem, olha, tem que economizar água por isso, por isso, por isso. Ó, estamos com problema financeiro, temos... É importante que as crianças estejam envolvidas, né? Estejam envolvidos e saibam do que está acontecendo dentro do lar. Não deixe o seu filho numa caixinha e ele não saiba de nada. Vai chegar um dia que ele vai ter que se deparar com dores e ele não vai estar preparado. Então, é importante cada um de nós saber, nós conhecemos nossos filhos, saber o que magoa, o que entristece, saber o que traz alegria para eles. A família tem que estar envolvida nisso, para que um possa sempre ajudar o outro, tá bom? Nosso desafio, então, é conhecer as frustrações, as alegrias, os medos um dos outros e ajudar a superar isso um com o outro, tá bom? Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, tá? A gente passou um pouquinho, né? Vamos orar para encerrar, tá bom? E o nosso próximo estudo, 8 leis para a família viver melhor. Já trabalhei isso com as crianças, né? A gente já trabalhou em sala. E a gente vai ver que tem 8 coisas assim que Deus nos dá para que sejamos mais felizes, tá bom? Vamos orar? Querido amorável Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Como ela abre os nossos olhos. Quando nós começamos a estudar a tua palavra, parece que os nossos olhos, cai a escama dos olhos e a gente começa a ver coisas que a gente nunca imaginava. Deus, obrigado porque o Senhor preservou a tua palavra, Senhor. E aqui temos a condição de
ser esclarecido em assuntos que nós temos muitas dúvidas. Não deixe-nos, Senhor, ser enganados. Nos ajude a ter vontade de examinar a tua palavra, as escrituras, para que não sejamos enganados por ninguém. Pai querido, obrigado porque o Senhor responde as nossas dúvidas por meio da tua palavra. E ela é um mapa que vai nos levar até o céu. Cuide da nossa família e nos ajude a observarmos, saber as frustrações, os medos, as alegrias que cada um tem. E que possamos juntos vencer todas as dificuldades em Cristo Jesus. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Falta, olha, 4 estudos para a gente terminar, pastor. Que legal, né? Passou tão rápido, né? A gente já fez 10 semanas de estudo, né? Isso aí, quase 3 meses aí. 2 meses e meio estudando, tá bom, gente? E a gente vai criando aí uma afinidade, né? Sabe que esse ano tá mais difícil deixar a turminha, tô sofrendo. Tem algumas famílias que a gente vai pegando mais. E esse ano, por causa do Covid, tudo, a gente acabou tendo mais afeição ainda com as famílias, estando mais perto. Isso aqui deixa a gente mais perto, né? Mas tem modos da gente continuar junto. Até a Evelyn, né, falou, ai, prof, eu quero que continue o ano que vem. Aqui está a Andressa, né, que está escrito Maria Luísa, que faz 2 anos já que eu fui professora, da Cláudia ali, foi o ano passado e os outros são deste ano. A gente pode continuar tendo contato, né? Ok, queridos? Que Deus abençoe. Qualquer pergunta, pode mandar. E o que a gente souber, a gente vai respondendo. O que não souber, a gente pesquisa. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma boa noite a cada um. Tá? Deus abençoe. Tchau, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tá. Tchau.